Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula explicativa da nossa pós-graduação. Hoje nós vamos destrinchar a lição 3, quem a gente se torna no trabalho, personalidade e identidade profissional. Nossa ideia aqui é virar o holofote para dentro. Vamos entender como os nossos processos internos, as nossas emoções e aqueles traços bem individuais moldam não só como a gente age, mas como a gente constrói quem nós somos dentro das instituições de segurança pública. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. Para começar, eu quero que a turma pense numa situação bem prática, daquelas que a gente vive no dia a dia operacional. Imagina o clima tenso de um quartel da Polícia Militar ou a rotina ali nos corredores de um IML. Por que será que a mesmíssima escala de serviço ou aquela mesma cobrança por produtividade acaba sugando as energias de um colega, enquanto para o outro parece que funciona como combustível? Sabe aquela pessoa que sai motivada? Pois é, a resposta não está só no ambiente, gente. Está na pessoa que está vivendo aquele ambiente. E para a gente entender essa dinâmica, a gente precisa falar sobre personalidade no trabalho. A personalidade, ela não é um rótulo definitivo, uma caixa que te prende. Na verdade, é um motor que explica como cada servidor reage, como toma decisões, como lida com as demandas intermináveis do serviço público. A grande sacada aqui, o ponto que não tem discussão, é o seguinte: a mesma regra não gera a mesma resposta. É a nossa subjetividade, o nosso jeito de ser, que traduz o tamanho da pressão que a instituição coloca sobre nós. Vamos trazer isso para o chão de fábrica. Pensa num caso lá na Politec. Imagina a doutora Helena, chefe de laboratório no Instituto de Criminalística. Ela é super analítica, mais introvertida, daquelas focadas no rigor absoluto do método. E aí, na equipe dela, a gente tem o perito Tiago. Ele já é aquele profissional expansivo, que adora uma inovação, que quer testar todo equipamento novo que chega. Naturalmente, o convívio diário vai dar umas faíscas. A doutora Helena vira e mexe e acha que o Tiago é meio disperso. Já o Tiago, por outro lado, acha que a chefe é uma barreira que impede as coisas de andarem mais rápido. E como é que a gente decifra esse atrito sem culpar ninguém? A teoria do comportamento organizacional traz umas ferramentas fantásticas para nós. Modelos como o Big Five e o MBTI, por exemplo, eles não são sentenças científicas para julgar o colega, tá? São ferramentas pedagógicas para a gente se conhecer melhor. Pelo Big Five, fica claro que a doutora Helena tem um nível altíssimo do que chamamos de conscienciosidade, enquanto o Tiago tem uma alta abertura à experiência. Pelo MBTI, são só jeitos de funcionar diferentes. O maior erro que a gestão poderia cometer ali seria tentar forçar o Tiago a ser igual a Helena. Porque, na verdade, se a gente orquestrar bem, são essas diferenças que deixam o trabalho da perícia criminal tão completo. Mas olha só, vamos descer mais um degrau. Se a personalidade é o como a gente age, os valores pessoais são o porquê. Eles são aqueles nossos critérios internos bem silenciosos que julgam o mundo. Eles definem o que a gente acha aceitável, o que tira a gente do sério e, principalmente, o que faz a gente levantar da cama e não desistir do serviço público. No fim das contas, são os valores que ditam lá no íntimo a nossa relação com a autoridade, com o conceito de justiça e com o que realmente significa o trabalho policial para cada um. Quer ver outro exemplo? Vamos dar um pulo agora numa delegacia de polícia civil. De um lado da mesa, o delegado Roberto. Um chefe com um perfil que lá na ferramenta DISC a gente chama de altíssima dominância. É aquele cara focado em resultado para ontem, hierarquia e ação. Do outro lado, a gente tem a escrivã Mariana. O perfil dela já é de alta estabilidade e conformidade. O foco da Mariana é garantir que o processo não tenha nenhuma falha legal, que esteja tudo seguro. O dia a dia deles é uma negociação sem fim. E não é por maldade, é simplesmente porque o ritmo e os valores do que é entregar um bom trabalho são estruturalmente diferentes para os dois. E isso tudo cai no ponto central do nosso tópico 3, a identidade profissional. Gente, a identidade não vem no kit posse junto com o crachá e a arma, sabe? Ela não nasce pronta. Ela é forjada ali, no calor da tensão diária entre quem o delegado Roberto e a escrivã Mariana são na vida pessoal deles e o peso gigantesco das expectativas que a corporação e a sociedade jogam em cima deles. É um esforço exaustivo de tentar encaixar quem você é por dentro de uma farda ou por trás de um distintivo. E quando não encaixa, aí entra o conceito de compatibilidade entre pessoa, cargo e organização. Quando não dá match entre o jeito de ser do servidor, as exigências daquela burocracia toda e a cultura do órgão, a gente começa a ver os sintomas aparecerem. E eles vêm na forma de processos agarrados na mesa da chefia, aquela irritação constante com a equipe ou um desânimo generalizado. É o sinal vermelho de que as engrenagens não estão se conversando. Além disso, a gente precisa aceitar que mesmo todo mundo sendo servidor público com estabilidade, os interesses variam demais. Nem todo colega sonha em virar chefe. Alguns querem muito crescimento hierárquico, claro, mas outros só querem ser os melhores técnicos na área deles. Tem gente que busca uma rotina mais previsível para poder viver em paz, enquanto outros tratam cada dia como uma missão de resgate urgente.
Entender que as pessoas sentam na mesma viatura ou no mesmo laboratório, mas querem chegar em lugares diferentes na carreira, muda o jogo na hora de liderar uma equipe. Pegando carona nesses dois casos que a gente viu, vamos entrar agora numa análise de como a gente se posiciona no trabalho. São 5 conceitos-chave que a gente precisa dominar. O primeiro é a reação à crítica. Imagina tomar aquele feedback duro de um superior. Quem tem uma mentalidade de crescimento pensa, opa, eu consigo aprender, ajustar e melhorar isso aqui. Agora, quem está preso numa mentalidade fixa, toma a crítica como uma sentença final, pensando, tá vendo, isso só prova que eu não levo jeito pra coisa. Essa atitude tem tudo a ver com o nosso segundo conceito, a forma como lidamos com os limites. A gente sabe muito bem que a máquina pública é cheia de travas, mas percebam a diferença. Um servidor focado em resolver problemas vai garimpar alguma margem legal para agir. Ele vai procurar uma saída. O outro, mais fatalista, simplesmente cruza os braços e repete o clássico não adianta fazer nada, o sistema não deixa. E, convenhamos, é essa postura silenciosa que define quem empurra o setor público para frente e quem paralisa tudo. Terceiro ponto, como a gente encara a autoridade? Em corporações complexas, pensa no corpo de bombeiros ou no setor administrativo de uma polícia penal, a visão de hierarquia dita as regras. Alguns colegas vão sempre valorizar o diálogo, a construção conjunta de uma solução. Para eles, eficiência é equipe engajada. Mas tem uma outra parcela que acredita que as coisas só andam de verdade com ordem estrita, disciplina e comando forte. E detalhe, gente, não tem um lado puramente certo ou errado aqui. O perigo real é quando esses mundos batem de frente e ninguém gerencia a crise que isso causa na corporação. O quarto conceito é quase um alerta de segurança para quem trampa na nossa área. Existe uma linha muito tênue entre vestir o papel e ser engolido pelo papel. Vestir o papel é você colocar a farda, ser um excelente profissional, mas manter a sua sanidade e sua distância crítica. Agora, ser absorvido é quando a sua vida pessoal desaparece e sobra só a patente ou o cargo. Essa fusão total é perigosa. Ela cria uma rigidez mental e deixa o servidor super vulnerável, principalmente naquelas épocas em que a própria instituição entra em crise, sabe? E o quinto conceito amarra tudo isso na forma como a gente julga a própria gestão do nosso órgão. Autores como Sandro Trescastro Berg nos lembram de forma brilhante que tudo que a gente faz é moldado pela cultura do lugar. Quando surge uma política nova de recursos humanos, tipo um programa de saúde mental, uma parte do efetivo vai aplaudir de pé, achando um avanço essencial, e a outra parte, mais casca-grossa, vai torcer o nariz quase na mesma hora, chamando aquilo de frescura ou de excesso de sensibilidade tecnoburocrática. É a mesma política, mas lida através de óculos completamente diferentes. Para fechar a nossa aula e a nossa análise de hoje, eu vou deixar aqui uma provocação que está lá no final do nosso material didático. Parece simples, mas tenta responder com sinceridade absoluta. Aquilo que você faz hoje no seu trabalho, de fato, combina com quem você é ou combina só com o que esperam de você? Fica o convite para a nossa turma inteira refletir bastante sobre como isso se aplica nos seus batalhões, delegacias e laboratórios. Entender essa engrenagem é o primeiríssimo passo para ter uma carreira mais consciente e muito menos desgastante. Uma ótima reflexão para todos nós e a gente se vê na nossa próxima aula.